Estamos de quarentena e não podemos sair de casa. Bora fazer uma conversa de capacete? Como sempre, gente, segurança é tudo. Mesmo em casa, uma botão. Bem, isso aqui é vintage. Não, vamos usar esse cabeção aqui, ó, pra pensar. Conversa de capacete. Então, gente, eu coloquei aí umas perguntas pra vocês e então eu vim aqui pra gente poder conversar, pra gente poder dialogar sobre essas questões, perguntas que eu fiz aqui, e aí a gente volta a conversar. Gente, tô aqui pensando, né, na questão do isolamento, o quanto isso mobiliza psiquicamente as pessoas, o quanto a gente vive numa sociedade capitalista que produz também sentimentos E o individualismo. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Será que essa sociedade na qual a gente vive produz instrumentos psíquicos para a gente dar conta de convivermos com nós mesmos em quatro paredes, sem ter o contato físico e direto com outras pessoas? Se somos seres sociais que nos constituímos nas relações com os outros, será que é necessário ter a relação física e direta sempre para que eu possa ser um ser social? E aí, mandei isso aí nos stories e recebi várias questões, e foram várias questões muito interessantes de discussões que a gente foi tendo, e aí eu pedi para essas pessoas se eu poderia então divulgar, e decidi fazer um vídeo pra gente conversar sobre esses temas de uma forma organizada. O que isso quer dizer? Vou mostrar para vocês as reflexões que foram me enviando e vou contar para vocês o que eu fui pensando diante dessas questões. Pensando sempre que não existe certo e errado. Aqui é uma reflexão construída coletivamente. Que a gente bateu ali rapidinho, mas que gerou muitas questões. A importância das relações sociais na constituição psíquica dos indivíduos. E sempre me intrigou muito, já comentei aqui com vocês sobre os filmes e bibliografia de presos políticos. Como essas pessoas, ou até na guerra, por exemplo, que a gente viu a Segunda Guerra Mundial, a gente viu, né? A gente ainda sente todo o impacto da Segunda Guerra Mundial, a gente sente o impacto dos anistiados. Então, como essas pessoas encontraram recursos psíquicos para lidar com tanta dor, com tanta tortura, com tanto sofrimento? Como que elas conseguiram ter esperança quando nada dava isso com concretude para que elas acreditassem que elas iriam sair daquele momento e que tudo iria mudar? Onde e como elas construíram esses recursos? E aí eu vi um vídeo da presidenta Dilma falando sobre o fato dela não ter chorado quando ela saiu da presidência. E me impactou demais. Eu vou tentar achar e colocar aqui pra vocês. Esse ano. Isso é uma questão óbvia, ou seja, só se eu aqui esconder a realidade. A senhora é muito calma, mesmo no dia do impeachment, a senhora não chorou, por exemplo. O presidente Lula ficou mais emocionado, ele chorou mais, ele é mais emotivo. A senhora estava bem até, não desceu a rampa. Posso te falar uma coisa? Pode. É que as pessoas são emotivas, cada uma à sua maneira. Eu não sou uma pessoa que choro, e o que não significa que eu não me emociono. Eu não choro porque a minha vida, uma parte dela não podia chorar, viu? Você não pode chorar. A lágrima secou? Não, você controla. Nas situações extremas, você não chora. Aquela era uma situação extrema e a senhora estava com muita... A mais extrema, fisicamente, foi na tortura. Não chore. E a senhora não chorava? Não.
Nem durante a tortura? Doía pra danar. Não é necessário chorar pra sofrer. Você sofre sem chorar. Eu te asseguro isso. Eu nem imagino isso. A senhora fez terapia depois desse trauma? Que trauma? Ah, não é um trauma? Não, é diferente de trauma. Como é? Chama-se assim, repressão política. O tempo todo a senhora tinha essa consciência, mesmo sofrendo uma dor física? Quando você sofre a dor física, você não tem consciência de nada. Você luta por mais 10 minutos, depois mais outros 10. Você luta contra o medo. O medo é maior do que qualquer consciência. E sem chorar? Sem chorar, por causa que aí é uma questão seguinte, você não pode ficar muito fraco. A senhora não demonstra fragilidade? Você não pode demonstrar ser muito fraco. Nessas circunstâncias, não. Agora, todo mundo é muito fraco. Eu não sou uma pessoa que acha que uns são heróis e outros não. Eu sei que todo mundo tem medo, todo mundo consegue superar o medo também. Eu já tinha gravado tudo que eu ia falar pra vocês sobre várias reflexões. E aí eu revi essa entrevista da presidenta Dilma. E aí uma das coisas que eu falei um pouco com a Gabi foi do filme 12 anos, uma noite de 12 anos, que fala sobre a prisão política do presidente do Uruguai, do Mujica. Outras situações que eu também penso muito sobre a vivência do Che Guevara, a vivência do Mandela. E agora, por último, né, que foi um dos últimos presos políticos mundialmente até, que foi o presidente Lula. E, gente, eu não tô falando de partido, eu não tô falando de petista, e nem vem comentar isso aqui, tá bom? Eu tô falando de humanidade. Esse sofrimento psíquico, ele já tava aí como produção da dinâmica de uma sociedade capitalista e que produz o individualismo e a perversidade como algo cotidiano, né? E aí eu tava falando que, na verdade, não é o isolamento que tá fazendo as pessoas sofrerem, é o próprio sistema capitalista de não desenvolvimento humano de qualidade. E aí, pensando na teoria histórico-cultural, que a gente entende que somos seres humanos e que nos constituímos nas relações com os outros, então nos tornamos seres sociais a partir das relações que temos com os outros, da qualidade dessas relações. O que isso quer dizer, Amable? Quer dizer o quê, gente? Que quando um ser humano nasce, ele nasce com todas as capacidades e potencialidades de se desenvolver ser humano. Mas quer dizer que ele vai que ele vai ser humanizado? Não necessariamente. Isso vai depender das influências, da cultura e das relações sociais de qualidade que ele vai ter. Precisa ter uma qualidade super? Não, mas precisa ter uma relação com um outro ser humano mais desenvolvido que ele ou que ela. Vamos pensar que a gente coloca essa criança no meio da mata. E aí vira lá, tipo, Mowgli, tipo, Tarzan. Tarzan não, porque ele viveu primeiro na civilização pra depois ir pra lá, mais ou menos, porque ele tinha lembranças. Mas mais Mowgli, assim, que vivia lá com os animais e tal. E aí ele passa o quê? A emitir os sons que ele tem relação com aqueles animais. Então ele vai aprendendo a se comportar corporeamente, como um eu psíquico, como aqueles animais que ele tá tendo relação. Claro que no filme ele vai ter sentimentos, e sentimentos mais elaborados, porque é um filme, né? O Mowgli não tem uma relação com outro ser humano, o Mowgli não vai falar. Ele não vai ter essa linguagem que a gente tem. Ele não vai ter esse pensamento que a gente tem. Mas quer dizer que o cérebro dele não tem capacidade para isso? Não, quer dizer que o cérebro dele tem capacidade, mas ele só não foi intencionalmente desenvolvido. Se ele não foi intencionalmente desenvolvido, quer dizer que ele tinha capacidade, ele só não teve a relação com o outro para se tornar humanizado. Basicamente,
E aí, o que acontece? A nossa sociedade produz indivíduos individualizados, indivíduos egoístas, indivíduos que só pensam em si, indivíduos que acham que o mundo gira em torno do umbigo deles. Tipo, O presente que a gente tem aí, por aí, né? O que acontece? Essas pessoas, por a gente viver numa sociedade capitalista, onde quer que esses indivíduos sejam produtivos o tempo todo para poder girar a economia, faz com que não tenhamos tempo para olharmos para nós mesmos e para nos constituirmos como seres humanizados também nas relações de qualidade com as outras pessoas. O que tem influência, por exemplo, a qualidade da educação, qualidade da saúde, qualidade de moradia, qualidade de grupos, qualidade de tudo, gente, de tudo. Tudo que é humanizado, tudo que a gente precisa para sobreviver à vida. Quando essa sobrevivência, ela está garantida, o que é sobrevivência, gente? Que está na nossa Constituição como direito e dever do Estado. É saúde, educação, moradia, saneamento básico e tem mais alguma coisa aqui que eu esqueci, mas arte também. Tudo isso é básico da vida de qualquer indivíduo humano em qualquer lugar do mundo. Mas nós não temos isso garantido. Por quê? É um dever do Estado, mas o Estado não faz isso. Agora, então, piorou, né? O que acontece? Eu preciso o quê? Viver para sobreviver. A minha condição de vida, a minha qualidade de vida passa a ser a sobrevivência. Que é trabalhar, Voltar pra casa, dar alimento pras crianças, dar alimento pra todo mundo. E quem não tem criança é se alimentar, é pagar conta, é viver no consumismo, é tudo, muito, que não dá tempo do quê? Da gente sentir, da gente olhar para nós mesmos. Quando a gente entra num confinamento como esse, o que acontece? Tem tempo de sobra para o quê? Para olhar para dentro. E aí é quando a gente descobre que a gente não sabe nem quem é ainda. Por quê? A nossa sociedade não produz condições para a gente poder se desenvolver de qualidade. A gente se desenvolve por sofrimento, o que é um pesar muito grande. Aí o que acontece? A gente fica confinado, olhando pra nós mesmos, sozinhos, ou com um monte de gente que não se conhece e a gente não se conhece. Aí acaba que o quê? Fica muito difícil. Gera ansiedade, depressão, crise do pânico, todas as sensações que já existiam antes. Não é porque a gente tá confinado que essas sensações, elas vão existir agora do nada. Já existia, mas elas estavam camufladas com todas aquele monte de atividade que a gente fazia, aquele monte de coisa que a gente pensava, aquela correria do mundo, tava tudo camuflado. E aí quando a gente entra em confinamento, a casa, esse espaço vira um espelho de dentro, um espelho do que a gente sente, um espelho da falta que a gente tá sentindo de se sentir humanizado. Ai, Amable, então é minha culpa? Não, não é sua culpa. Não é sua culpa você se sentir assim. Não é. De todo o meu coração, não é sua culpa. Mas a gente tem que pensar também que o quê? Se a gente cria modos de viver a vida, onde possibilita com que cada pessoa desenvolva o seu eu, a sua forma de viver o mundo, o seu modo de viver o mundo, sem tanto sofrimento e com as condições básicas de sobrevivência garantida, a gente pode construir modos de viver a vida coletivo. O que isso quer dizer? A gente pode ter olhar para o outro, um outro que também sente, um outro que também vive, um outro que também está ao meu lado e que talvez eu nem saiba que ele existe, mas existe um outro ali. E juntos nós formamos um coletivo. E nesse coletivo, por exemplo, nesse momento de pandemia, o que é mais importante? É a gente poder olhar para a nossa dor e ver que a dor do mundo é muito maior que a minha. E isso eu não estou minimizando a sua dor da ansiedade, a sua dor da depressão, a sua dor da angústia. Não estou minimizando. Ela é importante e ela faz parte. Eu estou olhando aqui para um olhar mais amplo. É que tá todo mundo sentindo a mesma coisa. Se tá todo mundo sentindo a mesma coisa, a gente tem um grande problema no modo sistêmico de viver a vida. E se a gente tem um grande problema no modo sistêmico de viver a vida, e ver isso, uma análise maior de políticas públicas, de modos de viver a vida, de diversidade, de
como numa amplitude como um todo, e eu não tô falando só do Brasil, eu tô falando de todos os países, de direitos humanos, em como a gente construir estratégias de poder produzir condições de viver a vida que não produza mais alienação, que não produza mais indivíduos adoecidos, para que a gente não patologize a vida. Sentir todas essas emoções, sejam positivas ou negativas, a gente sempre vai sentir. A questão é o que a gente faz com isso. E o que a gente faz com isso, a gente cria recursos psíquicos para lidar. Ninguém nasce sabendo. Por isso que é importante o mais desenvolvido, por isso que é importante as relações humanas, por isso que nos desenvolvemos nas relações humanas. Então, pensando nisso, eu fiquei pensando que o quê? Sim, não é fácil a gente viver em um isolamento, mas se eu tenho essa relação de qualidade e eu constituo essa relação onde eu sei que eu sou um outro que sinto que vivo e o outro é um outro que sente que vive e existe uma realidade para além de nós dois ou de nós todos que está dizendo, olha gente, acorda que a gente tem que ficar em casa para nos protegermos como um todo. Se sente amado, quando a gente ama, quando a gente se sente seguro, quando a gente tem relações onde a gente pode ser nós mesmos, a gente pode estar sozinho, a gente pode estar em 4 paredes, a gente pode estar em qualquer lugar do mundo, que essas relações elas vão estar dentro de nós, porque vai fazer parte da nossa constituição psíquica. Então eu posso estar em qualquer lugar do mundo sozinha e ainda assim me sentir amada. Eu posso estar em qualquer lugar do mundo, numa multidão, e me sentir solitária, e me sentir sozinha, e me sentir mal, e me sentir desconfortável. Então depende da qualidade das relações que a gente estabelece com as pessoas à nossa volta. E por isso que é importante a gente pensar no modelo sistêmico de viver a vida coletivamente, porque é isso que vai estabelecer as qualidades das relações interpessoais. Como a gente vê as relações familiares, como a gente vê as relações amorosas, como a gente vê as relações de amizade, tudo isso vai interferir no modo sistêmico geral de como a gente vai se constituir na relação com o outro. Então, se eu tenho essas relações, é isso que eu vou levar para esse confinamento. É tudo o que eu já vivi, é todo o meu processo histórico de constituição das relações com as outras pessoas. É isso que eu tô levando para o confinamento.